Já estamos de volta, o Identidade Geral no ar pela rádio e pela TV Novo Tempo. E eu quero a sua participação, facebook.com/ntjornalismo, @ntjornalismo, Twitter, Instagram, novotempo.com/jornalismo é o nosso site. E vamos continuar agora a nossa conversa com o maior atleta paralímpico brasileiro da atualidade, o nadador Daniel Dias. Ô Daniel, vamos falar sobre os Jogos Pan-Americanos, Parapan-Americanos de Toronto. Lá você competiu em 8 provas, ganhou 8 medalhas de ouro e aí se tornou o maior medalhista de ouro da história da competição. E aí, embora a medalha seja uma consequência, você sustenta muitas medalhas de ouro aí no seu pescoço. Sim. Dá pra sentir o peso? Não tô falando literalmente do peso do ouro, mas tô falando do peso que essa conquista traz. Você é um exemplo para um monte de gente hoje, né? Bom, se a gente for falar literalmente, deve ser bem pesado, né? Colocar essas 8 aí de uma vez? Mas eu acredito assim, da alegria que eu estava falando para você de representar o país, é a alegria de ter essas conquistas. Assim como eu pude acompanhar e ver Clodoaldo Silva ganhando medalhas, e assim falei, poxa, eu posso fazer um esporte, eu posso, de repente, me tornar um atleta. Acredito que com essas minhas conquistas, com essa divulgação que o esporte paralímpico vem tendo, alguma criança com alguma deficiência, ou até mesmo sem deficiência nenhuma, olhar e falar, poxa, esse é um cara que espero um dia me tornar um grande atleta como ele, enfim. Eu acredito que nós estamos carentes de bons exemplos. E eu batalho para que eu possa ser um bom exemplo para essa molecada. Então eu espero realmente que eu possa ser um bom exemplo e que a pessoa possa entender que o principal ela é ser campeã na vida. Né? De repente você não gosta de esportes, mas eu acredito que o esporte pode ajudar e somar muito na sua vida, assim como eu acredito que numa vida de uma criança possa somar muito na vida dela. Fazer total diferença. Total diferença de uma escolha que ela possa fazer no futuro de se tornar uma grande mulher, um grande homem, que acima de tudo é o que vale. Porque as conquistas, essas medalhas que a gente faz, uma hora vai passar. O que vai ficar é o que realmente eu possa deixar, a questão de ser um bom exemplo. Ô Daniel, deu para ver claramente a virada que o Brasil teve no quadro de medalhas nos Jogos Parapan-Americanos, como a gente estava falando aqui, com a participação da natação, né? A natação impulsionou completamente. Foi do terceiro para o primeiro lugar no Parapan com as medalhas da natação e a melhor participação da história. Você acha que o Brasil, então, está se tornando referência nesse esporte? A gente pode dizer isso? Eu acredito que sim. Acredito que a gente está nesse processo. Desde que eu comecei, se a gente pensar a evolução que vem tendo, os investimentos vêm aumentando, vem crescendo. Então, assim, a gente já esperava ganhar Toronto, a gente já esperava, mas com o número de medalhas que foi, a gente realmente não esperava. Foi surpreendente. Foi surpreendente para todos. Isso mostra, tanto para a gente, como para o público, como para a imprensa, que nós estamos no caminho certo, no processo certo, para poder realizar esse grande objetivo que a gente tem e colocar de uma vez por todas, não só a natação paralímpica, mas o esporte paralímpico como uma referência e como uma potência mundial. Você acha que jogar em casa, tá lá no Rio de Janeiro, tendo o brasileiro torcendo ali, próximo da raia, vai ser uma coisa que vai facilitar também? Vai ser uma experiência nova? Eu começo a imaginar com aquele complexo aquático lotado, a gente representar o país e de repente numa final ali você ser anunciado o seu nome, raia, dependente da raia que você tiver, aquela torcida gritar o seu nome e vamos Brasil. Eu não tenho dúvida que os atletas vão tremer. Você conseguiu tanta coisa interessante aí na sua vida, tantas conquistas, né, Daniel? E hoje você tem o projeto Nadando com Daniel Dias. Você treina 20 jovens atletas com deficiência para competições de nível regional até nível nacional. Eu acredito que essa deva ser uma grande realização para você, né? Sem dúvida nenhuma, né?
de tudo que a gente estava conversando aqui, que eu falei para você, o legado que eu queria deixar, a questão de ser um bom exemplo. E era realmente essa dificuldade. Quando eu falo para você das empresas acreditarem mais, é no início do trabalho. Acreditar em quem está começando, investir na base. A gente não vai fazer um grande atleta já pronto, a gente tem que trabalhar desde quando ele é criança. Exatamente. Então, quando a gente teve a ideia de abrir o Instituto Daniel Dias, era justamente isso, de ajudar, não só as crianças, mas os familiares também, tentar dar uma base para eles ali, porque às vezes, como eu falei para você aqui no início da minha vida, foi muito difícil para os meus pais também, não só para mim, mas para os meus pais. Eu acho que só o fato do pai ver o filho conquistando, quebrando obstáculos, ultrapassando seus próprios limites, já é uma grande conquista para a família como um todo, né? Olha, a gente vê muita coisa dos pais trazerem os filhos que mandam e-mail, nos ligam, e a gente fala, ó, a gente tem um projeto agora, leva seu filho para a gente conhecer. E às vezes os pais estão sentados aqui e olham ali o filho nadando e, poxa, ele consegue, sabe aquela... Já vai acontecendo uma terapia para ambos, Exato. né? Eu digo para você que não precisa de mais nada. Só de ver essa evolução do filho, essa questão que, poxa, que bacana, ele pode fazer algo. Ô Daniel, você estava me falando de como o esporte ele pode contribuir não só para vencer os obstáculos físicos, mas os benefícios que o esporte pode trazer. Você hoje, claro, é um ídolo, representa muita coisa para esses jovens que fazem parte do seu projeto ou para outros jovens espalhados aí pelo Brasil e pelo mundo que querem conquistar o que você conquistou. Mas vamos falar da sua família, vamos falar de você pessoalmente. O que o esporte te trouxe e o que você pode compartilhar com os teus filhos, com a tua família? O que o esporte realmente agregou à sua vida como pessoa? Poxa, o esporte agregou muito na minha vida, assim, mas algo que eu posso, de repente, falar é a questão de olhar as coisas com outros olhos. Até gostei de uma hora que você falou do obstáculo, é a maneira que a gente vai olhar para ele, de como a gente vai superar mais esse obstáculo. E o esporte me ensinou isso, e é algo que eu vou tentar passar para os meus filhos, tento passar para a minha família. Poxa, entenda, dificuldade a gente vai ter, não vai ser fácil, mas a maneira que você olha vai fazer toda a diferença. Se eu olhar para o meu adversário e falar, puxa... Esse eu não vou conseguir superar. Aí já era, aí você realmente não vai conseguir. Mas se eu olhar aqui, pô, ele é igual a mim, a gente tem a mesma possibilidade, mas não vou desistir, eu vou até o fim e, enfim, é assim que a gente tem que tentar. Daniel, achei muito interessante conversar com você por essa visão que você teve da vida, de não se contentar com pouco, de não deixar que qualquer limitação física bloqueasse os seus sonhos, bloqueasse o seu crescimento. Eu acho que isso serve de exemplo para qualquer pessoa, tendo ela uma deficiência ou não. Obrigado, fico feliz, muito feliz mesmo com as suas palavras e espero que não só você, mas o pessoal que está nos assistindo possa pensar melhor na vida e ver que não importa o tamanho do problema, acho que depende de como você vai olhar e faça a escolha que eu fiz, ser feliz. Não é que eu estou sorrindo todos os dias. Claro. A gente sabe que tem momentos, mas a cada dificuldade eu lembro dessa minha escolha. E lembro que a gente tem que passar, porque eu acredito que um sorriso muda tudo. Minha mãe conta uma história que quando eu nasci, como eu falei, não foi fácil, foi um obstáculo muito grande para eles. Mas a primeira vez que ela me viu, olhou para mim, ela disse que eu sorri para ela. Então todo o sentimento que ela tinha de medo, não sei, se tornou num grande amor. Foi que até vencido hoje... pelo sorriso. Exatamente. Então eu acredito muito nisso, no sorriso. O sorriso muda muita coisa. Você citou Deus, citou a Bíblia, você acredita em Deus. Qual é o sonho que você pede para Deus? Qual é o sonho que você ainda quer que Ele realize na sua vida? Poxa, eu peço para Deus fazer a vontade dEle, porque eu hoje sou pai e eu não quero o mal para o meu filho. E Deus é o nosso Pai, Ele também não quer o mal para nós. Então eu peço simplesmente para Ele
me dá forças para eu conseguir treinar, me dedicar realmente, mas que ele faça a vontade dele, né? Quem sou eu para, né? Mas eu gosto muito de uma passagem que é que ele cresça e eu diminua, para que as pessoas possam ver o amor de Cristo, o amor que ele tem por cada um, né? Então quando eu falo, pô, se Deus me fez assim, alguma coisa ele tem, algum propósito. Algum plano. Exato. Daniel, muito obrigado mesmo pelo seu tempo, pela sua conversa. A gente está atrapalhando a hora do seu treino. Imagina. Muito obrigado pela conversa. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, Daniel, pela sua entrevista. Essa é uma daquelas conversas para se guardar na memória por toda a vida, viu? Você deu uma grande lição para a gente. Eu comentei que muitas vezes a mídia coloca o atleta como um grande herói, a gente vê isso principalmente nos comerciais, e o para-atleta, o atleta dos Jogos Paralímpicos não são vistos da mesma forma. E com certeza você é um grande herói e serve de grande exemplo para a gente. Muito obrigado mesmo. A gente vai fazer uma paradinha para o intervalo e na volta a gente recebe um jornalista que vem acompanhando de perto a vida política brasileira nos últimos 60 anos. Logo depois do intervalo, o Bernardo Kucinski, aqui no Identidade Geral. A gente volta já.